Saudações! Nós aqui novamente no nosso programa Saúde Integral Psi Adalberto Godoy, digo nosso canal. O nosso programa, desde que iniciamos, nós trouxemos para vocês a proposta e o nome é O Caminho do Meio, onde estudamos virtudes, o excesso e a falta dessa virtude, apresentando uma perspectiva de caminhos possíveis que nós pudéssemos tomar. Hoje nós vamos falar sobre a modéstia. O que exatamente é modéstia? A modéstia é quando nós sabemos o nosso justo valor. Quando alguém chega próximo de você e ele quer ser o maior dos maiores ou o menor dos menores, com certeza ele está fora da ideia da virtude modéstia. Tipo assim, se o cara é bom, ele é bom demais, bom melhor que todo mundo, ele é que sabe tudo, resolve tudo. Mas quando ele está longe dessa modéstia, ele às vezes quer ir para o lado contrário, né? Eu sou menor dos menores, e esse menor dos menores pode ser no sentido negativo ou positivo, né? Tipo, eu sou o cara que menos opções eu tive, que a minha vida é mais enrolada que a de todo mundo, que não vai para frente, tal. Ou o menor dos menores, no sentido de querer ser muito bom. Ah, eu sou o menor dos menores em nossa associação, não é? Na minha religião, eu sou tão pequeno que eu sou menor do que o pequeno que o outro acha que é. Enfim, de alguma maneira ele quer fugir fora do padrão geral do seu tamanho, né? Realmente do seu tamanho. Essa visão da modéstia é importante porque sobre ela você consegue construir a sua evolução. Todas as vezes que eu me acho muito alto, meu próximo passo é cair. E quando eu me acho muito pequeno do lado negativo, eu vou me afundar ainda mais. Quando eu me acho muito pequeno desse lado, que eu disse que é positivo, que eu sou menor das menores das criaturas, né, querendo colocar que é uma modéstia sem tamanho, também vai tropeçar. Por quê? Nenhuma dessas hipóteses corresponde à realidade. Se eu vou construir alguma coisa, eu tenho que, através do autoconhecimento, saber qual é a minha estatura moral, intelectual, não é? Porque a partir disso eu consigo construir alguma coisa. Todo mundo consegue. A modéstia, ela vai... não é uma virtude que fica criando posturas imaginárias. A modéstia é justamente nós saber quem nós somos. Ela tem muito a ver com a humildade, né? Que também se confunde muito. Tipo, humildade é o sujeito parecer muito bom, muito tranquilo, e ele não é nada daquilo. E como é que você constrói alguma coisa em cima de uma postura que não é verdadeira? Então, a modéstia é o sujeito que avalia a sua condição. É o sujeito que sabe que em determinado ponto ele não consegue ir mais, que em determinado ponto ele já consegue dar mais passos. Enfim, ele se enquadra no tempo e espaço psíquico e ali ele está totalmente consciente. No presente, sempre falamos isso, né? Nós temos que estar conscientes no presente, pois é só no presente que a realidade se manifesta. Observando que temos muitos exemplos, né, em nossa sociedade de modéstia, né? Pessoas que desenvolvem trabalhos fantásticos, que não são reconhecidas, né, pela mídia, né, pela mídia, pela internet, né, multimídia, enfim, eles fazem esse trabalho, conseguem bons resultados e ficam assim quase que esquecidos da sociedade, né? Quando nós falamos do excesso
aliás, do excesso da modéstia, nós vamos para a ideia da submissão. Então é quando o sujeito ele quer ser tão nulo que ele se anula. E obviamente quando um se anula, sempre vai ter um ou mais de um que vai tomar as rédeas da vida dele. Então ele entra para o caminho da submissão, não é modéstia. Não consegue desenvolver as próprias ideias, não consegue andar pelos próprios caminhos, não consegue formar um círculo de pessoas com as quais possa ter uma relação saudável e nivelada. Não. Ele está sempre submetido a outras forças e aceita essa submissão imaginando que isso seja modéstia, que não é, porque a vida é um ato de autorresponsabilidade. Nós temos que ser responsáveis pelo que construímos, pelas nossas quedas, pelas nossas vitórias. Só assim nós conseguimos subir os degraus da evolução. Então a submissão, ela leva o indivíduo a se ausentar, a se esquivar da realidade. Então ser submisso de forma nenhuma é sinônimo, né, de ser modesto. Modesto, às vezes a pessoa até diminui as suas qualidades que são reais para que ele possa ficar num nível um pouco mais adequado, né? Ficar nivelado na realidade. Então, às vezes o sujeito, vamos dizer na área da caridade, ele faz um trabalho em determinada favela e aquele trabalho é muito bem feito, traz muito resultado, envolve muito afetivamente. Aí alguém olha para ele e diz assim, esse cara é um santo, nossa, ele é fenomenal, ó como é a vida dele. Não, você conhece os outros aspectos da vida dele, como profissional, como marido, como pai, como filho, né, como cidadão. Ali pode representar apenas um esforço dele, que deve ser aclamado, um esforço dele de melhorar a sua performance. Mas quando eu falo, vamos nivelar na realidade, não é assim, pode ser um pai relapso, pode ser um profissional infeliz, não é? Mas não tira o mérito daquilo que ele já fez. Então qual é a modéstia? Isso aqui eu estou conseguindo fazer bem, mas tem um monte de coisa aqui que não está legal, né? O contrário da modéstia, né? No sentido de deficiência, é o orgulho. Olha que interessante. O orgulho faz totalmente o contrário. Ele tenta ressaltar qualidades que nós nem possuímos, né? Diz uma estudiosa que chama-se Irmã Stufot, é uma obra mediúnica, que o orgulho é um subproduto do instinto de conservação. Isso significa que o instinto de conservação é um instinto que nós carregamos, trazemos do reino animal, que faz com que todos os nossos esforços possam convergir para a manutenção da vida física. Então, no início, como seres primitivos, a nossa propensão natural dentro desse instinto de conservação era conservar o corpo físico, através de alimento, reprodução, habitação e vai por aí. Quando nós nos tornamos humanos mais elaborados, nós passamos a ter um outro tipo de sobrevivência, a emocional e a psicológica, não era apenas física. E de tanto nós ligarmos-nos a esse instinto, e de tantas vezes que nós falimos, né, caímos, cometemos desatinos, nós quisemos sobreviver emocionalmente e psicologicamente, apesar da carga deletéria que carregávamos de memórias destrutivas sobre nós mesmos. Então, dentro de nós ficava palpitando uma mensagem de falência, que você foi horrível, que você foi muito mal e tal, aquela mensagem interna pelo que eu vivi no passado. Aí, para mim, criar
hipoteticamente, um antídoto para esse mal-estar, qual é a palavra? Quando essa depreciação interna. Para me livrar disso, eu fui desenvolvendo automaticamente o orgulho. O que é o orgulho? É uma autoimagem do sujeito que é o sujeito, é o melhor que tem, tudo que ele faz é melhor, tal. Por quê? Porque a autoestima interna é tão baixa que ele precisava de algo por fora para dizer para ele, não, você é bom, você é o melhor, você é isso, você é aquilo. Então ele é um subproduto desse instinto de conservação, que também amarra a nossa evolução de maneira muito triste, né? Porque o orgulho também é uma forma de ilusão, né? Nós estamos presos a essas ilusões. O orgulho é uma forma de ilusão, né? Uma montagem. E aí nós ficamos aprisionados a isso. Então, quando falamos da modéstia, nós lembramos que o excesso dela, quero ser muito, muito, muito modesto, eu acabo caindo na submissão, né? E a deficiência dela, nós vamos para o orgulho. Como é que nós resolvemos? Qual seria a solução para isso? Ora, pensemos, uma boa dica, pensemos na estrutura do universo. Pensemos na extensão, na magnitude, na amplitude do universo conhecido pelo homem em qualquer nível frequencial que seja. Tudo isso é exageradamente grande para a nossa consciência abarcar. Ora, o que é que pode deslustrar ou, na verdade, nos colocar na nossa verdadeira altura, na nossa verdadeira estatura? É justamente entender que nós estamos num planetinha, num paizinho, num estadinho, numa cidadezinha, numa casinha. E que fora disso tem um sistema solar com uma estrela, e fora disso tem a galáxia com bilhões de estrelas, com bilhões de planetas em torno dessa estrela, e que existem bilhões de galáxias iguais, menores ou maiores do que a nossa Via Láctea. Aí você sai lá dessa imensidade e vai voltando, tá você na sua casinha. O que justifica esse orgulho? Absolutamente nada. Então, estar ligado nessa extensão do universo é uma solução para isso. E imaginando então que o caminho qual seja? Nos identificarmos como micropartículas, né? Nós somos micropartículas dessa coisa imensa. Só que é tão interessante que para os caminhos que nós vamos de desenvolvimento, né, espiritual, da inteligência, das emoções e tal, todo esse universo que está aí é nosso. Não é interessante? Lembra que nós falamos lá no outro vídeo? Quem somos nós? Deusinhos. Ora, quem é nosso Pai? Deus. De quem é o universo? Deus. Por herança divina, quem são os filhos de Deus e quem herda o universo? Nós. Entende? É contrabalancear. Nem você se achar, né, o suprassumo na micropartícula que nós ainda somos, mas também não ser submissos, já que temos o universo como herança. Lembrando disso, às vezes eu lembro de uma palestra que um sujeito fez uma vez, muito engraçado, falando sobre essas questões. Ele dá um exemplo que tinha, sabe aquele bigatinho que dá na goiaba? Aí tinha um bigatinho daquele andando na metade da goiaba. Aí ele se achava o cara, né? Bom, tô aqui, isso aqui tudo é meu e pá. De repente, o foco de observação afastou-se
e viu que na outra metade da goiaba tinha um monte de outros bigatinhos andando, e ele não tinha consciência daquilo. Aí, de repente, o foco afastou-se um pouco. Aí ele viu que tinha ao lado dele algumas, observava-se, né? Ele não viu, observava-se, que ao lado dele tinha algumas outras goiabas, que também tinham nos seus dois hemisférios bigatinhos andando. Afastando um pouco mais o foco, viu a goiabeira. Aí estava cheio de goiabas, e todas as goiabas com os bigatinhos andando. Aí o foco se afastou um pouco mais. E aquela goiabeira era apenas uma goiabeira de um imenso pomar da Sica, que fabrica a goiabada. Nós somos esse bigatinho. Porém, somos vida, e vida em abundância. Gratidão a todos. Namastê.